Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que vamos retomar um estudo do Sermão da Montanha, Não Servir a Dois Senhores. Já fizemos um estudo sobre o apego aos bens materiais, Deus e o dinheiro, e tudo isso no livro O Evangelho Redivivo, que é um estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, né? Feito por uma equipe, inclusive pelo professor Severino. E para finalizar este capítulo, nós vamos pegar o abandonar-se à providência, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Portanto, se está no capítulo 6, está inserido no Sermão da Montanha, porque temos sempre recordado, porque é importante que saibamos que o Sermão da Montanha, em que consta todo o nosso código de vida, de conduta, porque Jesus deixou tudo muito explícito, está nesse código, no capítulo, no sermão que ele fez, no que ficou chamado Monte das Bem-aventuranças, e Mateus nos relatou do capítulo 5 ao 7. Então, nós estamos vendo agora no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, como Jesus nos ensinou, como ele nos alertou nesse processo de nos preocuparmos tanto com o amanhã, dentro de um processo doentio de ansiedade, né? Criando medos, tormentos, inseguranças por coisas que muitas vezes nem chegam a acontecer pelas situações que se revertem nas nossas vidas. Basta olharmos um pouco lá para trás e vamos lembrar de algo que nos preocupava demais e depois tomou um rumo que não fez sentido aquele excesso de preocupações que tínhamos. Evidentemente que é preciso compreender que
Jesus não está aqui incentivando ninguém ao desperdício, né? A falta de cuidados, a negligência com aquilo que se tem, com aquilo que se busca, de modo algum. Todo o seu ensinamento nos leva ao entendimento da prudência, dos cuidados. Ele está falando aqui justamente desse excesso de preocupações que nós temos, e basta o dia. A cada dia bastam seus cuidados, ele nos ensina. Então, se nós aprendermos a viver todos os dias da melhor forma, cuidando de cada dia, nós não ficaremos atemorizados ou acentuadamente voltados para o futuro, deixando de viver o presente, né? Então, porque tudo é muito natural, ele usa a natureza, ele usa as aves, né, para nos mostrar sobre a providência. Então, é por isso que o tema colocado foi abandonar-se à providência. Abandonar-se à providência é ter essa fé, essa confiança na solicitude da providência. O que é a solicitude da providência? É a solicitude de Deus para com cada criatura, da natureza, dos animais, dos campos, imagine então dos homens. Então, aquele que confia nessa solicitude, vive com confiança, vive dando o seu melhor. E nessa atitude de dar o seu melhor, ele vai equilibrar os seus dias, ele vai equilibrar, inclusive, os seus recursos financeiros, dos quais necessita para a sua vida. Mas vivendo o dia, vivendo com os cuidados necessários, né? E se inspirando na natureza que é cuidadosa, né? A natureza é cuidadosa, a natureza se prepara para as estações. Então, nos inspirando em tudo isso de uma forma natural e confiando nessa solicitude de Deus, na providência divina, vamos viver da melhor forma. Então, mas vamos ver o que o estudo nos traz, comentando essa passagem de Jesus. O Espiritismo nos esclarece que a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisto que consiste a ação providencial. Confiantes em Deus, que concede aos seus filhos o necessário para eles conduzirem a sua existência, independentemente do plano de vida onde se encontrem, Jesus nos informa. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Repetiu-se aqui o ensinamento de Mateus. De Mateus não, de Jesus, trazido por Mateus. O texto de Mateus, capítulo 6, do 24 ao 34, fala da ação providencial de Deus, mas traz também um aconselhamento, o de nos entregarmos à providência divina. Nesse registro, Jesus apresenta 8 razões pelas quais devemos evitar a ansiedade de viver, mas, ao contrário, ensina que devemos nos entregar à divina ação providencial. Primeiro, então, ele resumiu em 8 itens esses ensinamentos de Jesus que acabamos de ler. Primeiro, a vida humana
não é mais do que a parte física e por isso merece mais consideração do que os desejos por aquilo que as coisas físicas podem oferecer. Então, a vida humana é muito mais valiosa, né, do que tantos desejos que temos, né, de coisas físicas, tantas coisas que passam a ser imprescindíveis para nós, até na alimentação, não é? Tanto esforço por uma alimentação e quantos excessos, né? Mesmo dando o nome de cuidados, quantos excessos não temos cometido na alimentação. Daí tantas doenças que não aconteciam lá atrás com os nossos avós e estamos aqui tendo que buscar medicações para conseguir equalizar essas situações que vamos trazendo pelo desequilíbrio alimentar, né? Então, esse é o primeiro item. Segundo, Deus cuida dos animais inferiores, como as aves, que não fazem provisão nenhuma para si mesmas. Assim também, certamente, cuidará dos próprios filhos. Nossa, me veio à mente uma passagem de um dos livros de André Luiz, em que uma mãe muito amorosa, muito afetiva e com uma fé invejável. Ela era viúva, né? André Luiz nos relata, ele visita este lar, porque esse lar era tão equilibrado pelas vibrações desta mãe, desta mulher, que ele transformou-se num posto de assistência aqui na crosta terrestre, ou seja, espíritos amorosos que estavam ali prestando auxílio a algum espírito necessitado, tinham na casa dela um posto de assistência, em que eles podiam ficar ali, aguardando os momentos em que todas as noites eles faziam juntos o evangelho no lar. Então, era uma casa em que, pelos cuidados desta mãe, mantinha uma vibração tal que espíritos necessitados podiam ser conduzidos a esta casa e lá ficavam em tratamento até que a equipe de espíritos amorosos os deslocasse para os locais onde deveriam permanecer por mais tempo, né? Então era um pouso ali passageiro, um pronto-socorro, digamos, né? Em que eles se estabeleciam para receber ali alguma forma de conforto. E a vida dessa senhora, dessa mãe, era muito difícil. Viúva, que ficou com os filhinhos para criar, né? E naquela labuta, naquele trabalho todo, cuidando dos filhinhos, e à noite eles tomavam chá e torradas, né? O pão duro, né? Que esquenta, né? Enfim, não sei exatamente como ela fazia, né? Mas era tanta dificuldade que com certeza eram torradas da sobra de pães que ela aproveitava para alimentar aquelas crianças. E num dia ali estavam reunidos e uma das crianças, das filhinhas, falam: mamãe, na casa da vizinha tal, eles fazem. Agora eu não me lembro se ela fala 3 refeições, incluindo o café, o almoço e o jantar. Mas naquele momento ela estava se referindo à terceira refeição, que era o jantar, né? Então, na casa da vizinha tal, eles jantam, né? E aí a mãe fala: essa nossa refeição mais frugal, mais leve, à noite, tem contribuído para a nossa saúde. Estamos todos saudáveis, né? Então a mãe tinha ali os seus mecanismos
para, com toda aquela luta, manter as crianças saudáveis e ensinando. Por quê? Porque as crianças observavam e começavam ali, em algum momento, observar as diferenças, né? De um lar que não tem ali a presença paterna, dando um apoio maior à sustentação, né? E nesta noite, em que estavam justamente lembrando, né, que a vizinha tinha alimento mais farto, possivelmente porque estivessem sentindo ali um pouco o estômago vazio, não é? Eis que batem a porta e entra na casa dela uma vizinha trazendo um bolo e falou: tive vontade de trazer um bolo para vocês, né? E quem estava ao lado dessa vizinha? O pai desencarnado, o marido dela. Ele vinha ao lado da vizinha, porque foi ele que a inspirou a preparar um bolo e levar, né? Ah, que coisa maravilhosa! Isso é o que nós chamamos de atender aos infortúnios ocultos. Não é alguém que vá pedir, porque não vai pedir. Vai se virar com o que tem, né? Mas não vai pedir. Então, feliz daquele que muitas vezes reclama, porque nós reclamamos muito, dos profissionais da mendicância que estudamos na nossa doutrina, não é? Que são os profissionais da mendicância? São aqueles que se habituam a pedir e vivem disso, pedindo, e isso até nos aborrece de vermos sempre as mesmas pessoas continuando a pedir, sinal que acomodou-se a essa situação. Então é claro que isso aborrece, nos leva até a nos questionarmos a quem ajudar, de que forma ajudar, por todo o contexto que vamos percebendo, mas feliz daquele que alcança os infortúnios ocultos, né? Como esse exemplo que nós vimos. Lembrou da vizinha, lembrou que tinha crianças lá, lembrou que criança adora um bolo, né? E levou ali o bolo para aquela família, inspirado e auxiliado pelo marido. Então, nós não podemos entender isso como a solicitude de Deus, a providência divina, né? Que inspira os encarnados, porque Deus auxilia os encarnados Deus auxilia suas criaturas através das próprias criaturas. Porque como que Deus vai nos trazer algo, né? É se utilizando de alguém que nos proporciona aquele algo. E infelizes de nós, se não estivermos atentos a essas inspirações que nos levariam a ter muito mais atitudes no bem. E vamos refletindo e vamos para o terceiro item. A ansiedade não altera as condições da vida, nem aumenta a sua duração, né? Então, de nada adianta a ansiedade, sabemos disso, e não deixaremos de ser ansiosos, né? A ansiedade, ela sempre se faz presente. Em algum momento ela se faz presente porque estamos aguardando algo, enfim. A ansiedade faz parte das nossas vidas no sentido de estarmos esperando alguma coisa. O problema é a ansiedade sistemática que toma conta de nós. O problema é o descontrole dessa ansiedade. Então, nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. Quarto item. Deus outorga belíssimas vestes às flores, que nem sabem raciocinar. Certamente que suprirá as necessidades de seus filhos sem que estes precisem preocupar-se.
Quinto item: a ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios. Quem são os gentios? Os que não eram judeus. Judeus por religião. Nós temos que aprender a separar judeu, de quem nasceu na região da Judéia, do judeu por religião, né? Então, aqui está falando dos gentios. Os gentios eram os pagãos que se afastaram das leis judaicas, né? Então, a ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios. Os discípulos do reino devem ter uma atitude diferente dos gentios, porquanto contam com o seu Pai celeste. Então, se confia no Pai, né, não pode ter a mesma atitude daqueles que não confiam, porque não têm um Pai, não entendem que tem um Pai, né? Sexto, o conhecimento perfeito que o Pai tem de nossas necessidades físicas garante o suprimento das mesmas. Então, Deus conhece as nossas necessidades, Deus ouve os nossos anseios. É preciso que tenhamos essa confiança. Sétimo, o reino de Deus e de sua justiça garantem por si mesmos o recebimento das coisas menos importantes, ou seja, daquilo de que precisamos para nossas necessidades físicas. Então, o reino de Deus e de sua justiça garantem por si mesmos o recebimento das coisas menos importantes, ou seja, daquilo de que precisamos para as necessidades físicas. É bem naquela parte, tudo mais vos será acrescentado, né? Se confiarmos, as coisas nos serão acrescentadas. O que significa isso? As portas se abrem. Perdemos um emprego, vamos fazer muita prece, vamos nos empenhar e uma porta se abrirá. Então é essa confiança que temos que ter. Oitavo item: a ansiedade, por sua própria natureza, é inútil e só acrescenta maior dose de sofrimento à vida diária, que já é amaldiçoada por muitos males. É loucura sofrer o mal futuro, que nem ao menos existe ainda, juntamente com o sofrimento presente, o qual é perfeitamente real. Então, potencializamos demais as nossas lutas do dia, do nosso presente, porque acrescentamos outras tantas do futuro. Então foram os 8 itens que foram dissecados, digamos assim, dessa parte do Evangelho. Importa considerar, todavia, que as orientações de Jesus registradas no texto de Mateus, ora sob estudo, não deve servir de estímulo à inércia, aquilo que até já adiantamos. Não deve servir de estímulo à inércia, à preguiça e à acomodação, pois o homem deve batalhar pelo ganho do pão de cada dia. A providência divina supre-nos as necessidades fundamentais à sobrevivência e ao progresso espiritual. Não nos concede, porém, o supérfluo, ao qual o homem menos espiritualizado se apega rapidamente. A vida exige que nos habituemos a conviver com o necessário e que se abstraia do supérfluo. No Livro dos Espíritos encontram-se as seguintes questões e respostas dadas pelos espíritos orientadores úteis à reflexão do assunto em pauta. Necessário e supérfluo, a questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário?
E os espíritos respondem a Allan Kardec: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só conhecem à custa de suas próprias experiências. E Kardec pergunta em seguida: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Que se deve pensar, então, dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Allan Kardec comenta, então, essas respostas dadas pelos espíritos. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. Então, se aquilo que você tem, e que te proporciona tantas facilidades e está sendo retirado, privando a outros, explorando a outros, então nós temos que entender as respostas e as orientações que nos chegaram. E Allan Kardec, então, explica muito bem. E o professor Celestino conclui, como conclusão do estudo, mas não do assunto, podemos afirmar que a inquietação sobre o amanhã pode nos induzir ao desejo de acumular bens materiais, que usualmente disfarçamos sob o rótulo de ser previdentes. Realmente devemos ser previdentes, pensar nas realizações futuras, planejá-las com atenção e trabalhar para alcançá-las pelo próprio esforço e mérito, mas agindo sempre com ponderação e equilíbrio. Ser prudente é uma coisa, ser insensato ou estressado é algo bem diferente. Ações cotidianas que conduzem à contínua busca pelo acúmulo de bens, ainda que sob as melhores justificativas, adoecem a alma cedo ou tarde. Em consequência, a pessoa vai se afastando de Deus, da família, dos amigos, tornando-se cada vez mais materialista, como esclarece a mensagem de Emmanuel. Então vamos finalizar o capítulo, com essa mensagem do Emmanuel, de Emmanuel. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos,
Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Belíssimo ensinamento para entendermos sempre os ensinamentos de Jesus. Não se preocupe com o que levar. Na verdade, ele estava dizendo: confiem, confiem. Que esse aprendizado tão necessário a todos nós possam se fazer claros, fazer morada em nosso coração, em nossas reflexões. Bendita oportunidade do aprendizado, da reflexão. Possamos agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre por tanta orientação. Que fiquemos em paz.